Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos ler juntos o último, verso 14, bem forte. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória seja dada ao teu santo nome, meu Deus, pois tudo que vimos e ouvimos aqui, tudo que presenciamos é para o Senhor. E, meu Deus, pedimos que o Senhor abençoe-nos mediante a palavra aberta, que ela encontre corações igualmente abertos para recebê-la e que essa palavra frutifique em seus corações para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém e amém. Assentem-se, por favor. Medo e ansiedade são doenças muito comuns em nosso tempo. Há uma descrença, há uma desesperança muito grande em relação ao futuro. Nós não sabemos o que nos espera, nos aguarda em nosso futuro. Nós não sabemos o que vai nos acontecer, por exemplo, esta semana. Mas eu percebo que conversando com pessoas ou assistindo as notícias na TV, que há um grande pessimismo em relação ao futuro. E isso é justificável. Nosso país, por exemplo, vive mergulhado em uma inflação que sobe a cada mês. O dinheiro tem valido cada vez menos. As coisas têm aumentado de uma forma extraordinária, não é verdade? Exponencial. A gente vai ao mercado e a gente percebe que o dinheiro que temos, cada mês que passa, é menos potente para que a gente consiga comprar aquilo que precisa. Gasolina, combustíveis de um modo geral, em preços astronômicos. E a nossa política, o que dizer dela? Nossa política, os nossos políticos, não é? Estão realmente em polvorosa. É ano eleitoral. E se eles pouco pensam na população, esse ano, irmãos, muito menos. A preocupação é com galgar postos e almejar ou conseguir o poder que almejam, ou outros em manter o poder que têm. Esse jogo político, e como me lembro agora do ditado africano que diz que enquanto os elefantes brigam, a grama é que sofre. E o povo está sofrendo enquanto essas pessoas se degladiam, apenas e tão somente por poder. Não sejamos crianças, não sejamos ingênuos, esse é o jogo, e nós, irmãos, devemos confiar e depender
somente de Deus, não de homens, não de homens, jamais de homens. Essa é a realidade. Há um império de injustiça em nosso país. Aqueles que deviam julgar causas, muitas vezes têm agido com balança enganosa. Há uma promessa de Deus para juízes que são injustos, para juízes que não julgam conforme de fato a justiça. Mas Jesus vem a nós para nos dizer, em Lucas 8:50, não temas, crê somente. O cristão tem todos os motivos para confiar, para crer em Deus e para ele entoar o louvor que Davi entoou nesse salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós podemos cantar isso. Nós podemos declarar isso. Nós podemos cantar este hino de vitória ao levantar pela manhã, ir trabalhar e enfrentar os desafios da vida. Podemos cantar esse hino ao voltarmos para casa à noite, cansados de um dia de batalha intensa, mas nós podemos cantar esse cântico de vitória e declarar que Deus é a nossa luz, que Deus é a nossa salvação e que, confiados em Deus, nós não precisamos temer, nós não precisamos recear nada e ninguém, porque o Senhor está conosco. Davi provou de uma situação muito difícil ao escrever esse salmo. E ele foi consolado por Deus em meio à crise. A palavra crise, dentre outros significados, significa momento de mudança súbita. Isso é crise. Um momento súbito de mudança. E o nosso Deus está acima de toda e qualquer crise. E Ele pode usar, irmãos, circunstâncias, momentos de crise para torná-los propícios a mudanças súbitas e mudanças que abençoam. Mudanças que nos fazem crescer, que agregam valores espirituais, valores positivos à nossa vida. Nós nunca vamos nos livrar de dificuldades, porque Deus as usa como instrumentos, e eu diria, instrumentos eficazes para atingir os seus objetivos na nossa vida. Algumas afirmações aqui importantes sobre esse salmo, que trabalha nessa perspectiva de crise, mas de consolo, de conforto em meio à crise. Em primeiro lugar, as crises que nos acometem são inevitáveis. O versículo 2 e o versículo 3 diz: quando malvados, meus adversários, meus inimigos se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes. Observe, a tribulação, a crise sempre se levanta. Isso é inevitável, não dá para fugir disso. E o versículo 3 diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Vejam que Davi entende que vive de fato a um passo de situações que podem provar de uma mudança súbita. De repente está tudo bem, está tudo caminhando dentro de uma normalidade, daquilo que nós entendemos como normal, e de repente tudo muda. É um diagnóstico que surge. Já pensou nessa família missionária, trabalhando no campo, produzindo no campo, e de repente um diagnóstico. E aí eles precisam parar tudo lá, precisam retornar à sua cidade natal, para que ela possa passar por um tratamento. Isso acontece. Por que é que um crente pode desenvolver um câncer, irmãos? É porque pessoas podem desenvolver cânceres. Nós não somos melhores de que ninguém. Nós todos fazemos parte da grande família humana. Nós somos todos poeira vinda do mesmo chão.
E nós estamos expostos a esse tipo de situação. 3 datas são sugeridas para a composição desse salmo de Davi. Uma data possível é aquele período em que Saul perseguia Davi. Aquele período em que Saul, de maneira feroz, não só desejava perseguir, mas desejava a morte de Davi. Uma segunda data possível é quando a casa de Davi provou de um terremoto extraordinário, quando Absalão se levantou contra Davi. O desejo de Absalão era matar o seu pai, era usurpar o seu trono. E alguns eruditos acreditam que nessa ocasião Davi escreveu esse salmo. Mas há uma terceira possibilidade. Davi teria escrito o Salmo 27 quando já avançado em idade, insistiu em ir à guerra contra o exército filisteu. Acredita-se que a última guerra que Davi enfrentou no campo de batalha, o filho de Golias, sim, o gigante que ele outrora havia matado, quase conseguiu matá-lo. Ele desejava matá-lo. Isso está em 2 Samuel capítulo 21, esse episódio. E louvado seja Deus, ele foi salvo por Abisai, filho de Zeruia. Quase esteve nas mãos de um inimigo cheio de ódio e desejo de vingança. É muito difícil dizer em que circunstância Davi escreveu esse salmo, mas não importa se foi perseguido por Saul ou por Absalão, ou se foi em um embate onde quase perdeu a vida contra o filho de um dos seus grandes inimigos. O fato é que Davi não nega a possibilidade real de enfrentamento de crise, de tribulação e de aflição. Olhe como é que ele define os seus inimigos como uma alcateia, como animais ferozes dispostos a comerem as suas carnes, versículo 2. Então, Davi enfrentou esse tipo de situação onde alguém o odeia muito, e alguém por quem ele nutre grande respeito, porque Davi respeitava Saul, e no entanto recebia em troca o seu ódio. Ou alguém que era do seu coração, como Absalão, seu próprio filho. E a Bíblia diz como Davi lamentou, chorando: Absalom, Absalom, meu filho Absalom, quem dera eu morrera por ti, quem dera eu morrera em teu lugar. Absalão, que é Absalom em hebraico, pai da paz, tornou-se pai da guerra, tornou-se pai do ódio, tornou-se patrocinador da perseguição e queria matar a Davi. Não importa de onde vem a crise, não importa de onde venha a situação difícil, ela é inevitável, nós não podemos fugir dela. Essas crises tomam o nosso ser. Ninguém aqui é invulnerável, ninguém aqui é imbatível, ninguém aqui é super crente. Todos nós sentimos o impacto, sentimos ou não? Nós sentimos o impacto daquela notícia difícil, daquele acontecimento desastroso. Nós sentimos o impacto disso. No verso 10, Davi nos diz o seguinte: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Veja que ele leva até em consideração um acontecimento absurdo como o abandono dos pais, como o desprezo dos pais. Mesmo que esse tipo de coisa me aconteça, haverá sempre uma saída. Os crentes, irmãos, não vivem na espiritosfera. Os crentes não vivem longe da realidade no mundo. Eu sei que há em muitas igrejas uma abordagem que tenta
tenta tirar os crentes da realidade, alijá-los da realidade, fazê-los pensar num evangelho triunfalista, de um mar de rosas, de que não há enfermidade, de que não há desemprego, de que não há dificuldade alguma na vida deles. Por quê? Porque eles são filhos de Deus. Alguns chegam de maneira ousada a dizer que são filhos prediletos de Deus. Outros, de maneira insana, tentam cobrar a Deus certas bênçãos e certas intervenções de Deus por simplesmente serem filhos. Eles não entendem o evangelho. Eles não compreendem o evangelho. Isso é coisa de gente que não lê a Bíblia e que não conhecem a Bíblia. Se Jesus sofreu, Pedro disse, assim como Cristo padeceu, nós também padeceremos neste mundo. Se você não sabe disso, pois então que seus olhos sejam abertos, seus ouvidos sejam abertos e, sobretudo, seu coração esteja aberta. Viver nesse mundo para Deus implica em passarmos por muitas tribulações, por muitas, várias, nos diz nosso irmão Tiago, tentações, mas nós podemos contar sempre com o consolo, com o conforto e com as forças do nosso Deus. Em meio à crise, Davi descobriu o amor de Deus, descobriu a graça de Deus. Durante as crises, Davi se aproximou mais de Deus, compreendeu mais a Deus. Eu dizia hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, de uma pessoa da igreja que me dizia: pastor, ore por determinado parente meu. Ele se envolveu com religião ocultista, com coisas das trevas mesmo. E ela me dizia, essa pessoa me dizia o seguinte: esse parente veio zombar de mim, dizendo: olha, o meu Deus responde rapidinho às minhas petições. Eu faço minhas oferendas, eu faço os meus trabalhos, e o meu Deus me responde rapidamente. O seu Deus demora a responder. E eu dizia hoje na classe de adultos, a razão disso, que pode até ser verdade, se não toda, parte, mas o fato é que o nosso Deus trabalha com propósitos, que o nosso Deus trabalha visando o nosso crescimento, que o nosso Deus trabalha desejoso de que nós, mediante as dificuldades, possamos ser moldados à imagem de Jesus, e nós possamos transparecer a beleza da pessoa de Cristo. Para isso Ele usa, inclusive, as tribulações, as dificuldades. É por isso que nós não podemos desanimar enquanto esperamos em oração. Não podemos desanimar enquanto esperamos no Senhor. Devemos manter a nossa confiança em Deus, porque Deus trabalha com processos, e a Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Alguém dirá: não, mas eu prefiro uma resposta rápida. A resposta rápida do diabo não se importa com você, não se importa com a sua condição, não se importa com o seu crescimento, o seu amadurecimento, em tornar você uma pessoa melhor. O diabo não ama você, ele odeia você, ele quer enganar você, ele quer te levar para o inferno. Essa é a grande realidade, que você morra seduzido, enganado por ele, desviando os seus olhos de Cristo, desviando os seus olhos da salvação. Ora, se ele teve a audácia de oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, embora não fossem dele, porque do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e o Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Sabe, irmãos, haverá um dia em que o diabo, de joelhos, vai reconhecer, vai confessar que Jesus Cristo é superior, que Jesus Cristo é poderoso, que Jesus Cristo é soberano, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. As tribulações são uma normalidade e nós não devíamos nos assustar com elas. No mundo tereis aflições, nos disse Jesus. Ele nunca nos enganou. As crises são inevitáveis, mas em segundo lugar, o refúgio que Deus providencia é acessível. Ora, se as crises às quais somos expostos são inevitáveis,
Deus providencia um refúgio e esse refúgio é acessível. Versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Louvado seja Deus. As crises são inevitáveis, mas o refúgio que vem de Deus é acessível. Você encontrará, por certo, refúgio em Deus, se o buscar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Há refúgio em Deus, irmãos. E o nosso Deus não está longe, nosso Deus não está distante, nosso Deus não é impassível, nosso Deus não é insensível. Ele está atento às nossas lágrimas, à nossa dor, ao nosso choro, e Ele está de braços abertos, desejoso que você clame, que você busque de todo o seu coração. Você pode pensar, mas o Senhor não sabe a situação em que eu me encontro, a dificuldade que eu estou enfrentando. A Bíblia fala do rei Manassés. Esse homem foi um homem cujo coração foi maligno. Esse homem sacrificou os seus filhos aos deuses. Esse homem proclamou a adoração da nação que estava debaixo do seu poder às estrelas no céu, aos astros no céu. Esse homem levou o povo de Deus a um profundo abismo de idolatria e de decadência espiritual sem precedentes, até que Deus pôs a sua mão sobre Manassés. Irmãos, Deus sempre põe a mão, não brinca com Deus. O juízo de Deus é certo, nós não podemos brincar com o Senhor, e a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus pôs a mão de juízo sobre Manassés. Ele acabou em um calabouço, fétido, úmido, acorrentado por um povo inimigo, os babilônios. Mas a Bíblia diz que ali, naquela situação deplorável, o coração orgulhoso e soberbo daquele homem se quebrantou. E a Bíblia diz que Deus o perdoou. A Bíblia diz que ele converteu-se de todo o seu coração ao Senhor. E esse quebrantamento atraiu o perdão e a graça de Deus. E Deus o livrou do cárcere. E Deus o pôs em liberdade. Não importa qual situação você se encontre. Não importa que estilo de vida você esteja vivendo. Tenha certeza de uma coisa. O Deus Todo-Poderoso e cheio de amor está acessível a você. Ele diz em sua palavra: perto está o Senhor dos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Na hora da crise, Davi procurou refúgio em Deus e encontrou. Mas essas pessoas que só vão à igreja quando a situação está difícil, graças a Deus que elas vêm à igreja buscar a Deus em situação difícil. É muito melhor estar na igreja e quando a crise vem, nós estarmos robustos espiritualmente, alimentados espiritualmente. Isso é o melhor dos mundos. Mas se está longe de Deus, e é essa tribulação que vai fazer essa pessoa se aproximar de Deus, se quebrantar de todo o coração, então manda mais tribulação, Senhor. Pastor Point, lá do Haiti, pastor Josué contava sempre isso. A primeira vez que ele foi ao Haiti, que ele viu a miséria daquela nação, e conversando com o pastor Point, ele dizia: pastor, eu oro a Deus, Senhor, se é em função da miséria que esse povo vai buscar ao Senhor, então manda mais miséria, Senhor. O pastor Mendes nos falou aqui nesse púlpito, de pastores lá em Cuba, país miserável, em função do comunismo. E quando ele disse, nós no Brasil, falando com um pastor,
Nós estamos orando por vocês, para Deus livrar vocês desse regime autoritário. E o pastor respondeu para o pastor Mendes: não, pastor, pare de orar. Nós não queremos ficar igual vocês no Brasil. Irmãos, isso me estremeceu quando eu ouvi. Quando a gente olha hoje para o Evangelho, para os crentes, e há exceções honrosas, porém raras, a gente percebe como o povo de Deus tem andado longe, sem compromisso com Deus. Estar na presença de Deus define para onde nós olhamos e o que ocupa nossa mente na hora da crise. O versículo 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Deus vai ouvir. Deus vai agir. Então olhe para Deus em nome de Jesus. E não espere um cárcere para quebrantar o seu coração, em nome de Jesus. Tempo de crise é tempo de mudanças súbitas. E que mudança maravilhosa é um coração que se converte ao Senhor, verdadeiramente. Os outros, nos inimigos, Davi via ódio, mas em Deus ele viu bondade. Bem, as tribulações às quais estamos expostos são inevitáveis. O refúgio que Deus oferece é acessível. E por fim, o compromisso que abraçamos é imprescindível. E por que eu falo de compromisso? Porque o verso 6 diz: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, por isso cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Compromisso com Deus. E eu sei que a maioria de nós quer livramento, não compromisso. E nas aulas aqui sobre as perfeições do Eterno, os alunos da nossa classe de adultos, se você não tem acompanhado, acompanhe pelo YouTube as aulas anteriores. Hoje pela manhã nós falávamos da impossibilidade de enganarmos a Deus com as nossas orações fajutas, hipócritas. De dizermos a Deus e de tentarmos maquiar o coração orgulhoso, em nome de um quebrantamento, e Deus está vendo que não há quebrantamento verdadeiro, não há como enganar a Deus. Mas, irmãos, quando um coração se quebranta de verdade, coisas extraordinárias acontecem. Que coisa. Davi quer livramento, mas ele também quer um compromisso maior com Deus. Essa pandemia revelou muita coisa, não revelou? Muita coisa. Revelou para nós a quem pertence o nosso coração de verdade. Revelou para nós quais são as nossas prioridades. Quem é o dono da nossa devoção, do nosso amor, da nossa fidelidade. A pandemia revelou. Alguém já disse isso, né? Que a crise não muda, revela. Talvez a pandemia tenha revelado, e por certo revelou. Mas, irmãos, Deus não é um mero quebrador de galhos. Que, oprimido pela dor, a gente busca e a gente chora e a gente pede, achando que podemos manipulá-lo, e depois que a coisa é resolvida, a gente esquece, dá de ombros e deixa para lá. O verso 8, a palavra de Deus diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o meu rosto, Senhor, buscarei. Isso é compromisso.
de estar na presença de Deus. E é esse o pedido de Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Isso era humanamente impossível, porque Davi era da tribo de Judá. E só podia morar na casa do Senhor aqueles que eram da tribo de Levi, os sacerdotes. Eles não tinham terra. Mas o pedido de Davi aqui é muito mais do que o exercício sacerdotal. Esse morar na casa de Deus é uma intimidade com Deus, é vida com Deus, é proximidade com Deus. Longe de Deus, irmãos, as nossas feições animalescas vão se revelando. Longe de Deus, irmãos, nós nos ensimesmamos. Longe de Deus, o coração orgulhoso aflora. Longe de Deus, a nossa carnalidade sobra. Mas é perto de Deus, no compromisso de quebrantamento, de abandono de pecado. É perto de Deus que a gente vê a face do Senhor. A gente aprende. A gente diz: Senhor, foi difícil, mas agora eu aprendi. Agora eu vou fazer diferente. Davi queria livramento, mas queria compromisso. Permitam-me ler um pouco mais. É tão bom quando a Bíblia fala mais do que o pregador. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. O que você espera de Deus para a sua vida? Que Deus guie os seus caminhos, que Deus seja aquele que pauta a sua vida. E Davi, fechando o salmo, se dirige aos homens. Verso 14, e eu encerro com esse versículo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi é uma testemunha que nos diz: vale a pena confiar no Senhor. Bem, Deus não promete o livramento da crise. Deus não promete o livramento desse problema, de você se ver livre dele. Todos nós estamos expostos a essas crises. Mas Deus promete sua presença. Deus promete, mas Ele espera quebrantamento. Ele espera um coração diferente. Sem máscaras, sem aquele verniz para dar uma imagem. Deus vê por trás do verniz. E Deus espera que haja gente que se converta de todo o coração ao Senhor. Nessa hora, há consolo. Pastor, isso é muito bonito de pregar e o senhor não faz nem ideia do que eu passo. Certamente a sua vida é mais tranquila do que a minha. Mas você não sabe o que está falando. Você não tem ideia do que você está falando. Todos nós temos as nossas dores. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós vivemos sob ataque. Todos nós. Mas o que lhes disse hoje é o caminho que Deus aponta para as nossas almas. É o caminho que Deus aponta para a nossa vida. E a vida do cristão é essa vida. É vida de quem anda aos pés de Jesus. Portanto, que no seu coração haja um pedido nessa noite. É uma busca efetiva disso. Dessa proximidade com Deus. E como a palavra de Deus diz, o Senhor é aquele refúgio onde nós nos abrigamos até que passe a calamidade. Que seja assim, para a glória do Senhor, para o bem das nossas vidas, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça.